Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos mais uma noite para celebrarmos o nome do Senhor. Eu gostaria que você, aí na sua casa, acompanhasse comigo a leitura desse salmo, apenas 3 versículos. Salmo 27, versículo 1, o 4 e o 5. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro,
que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Irmãos, nós temos vivido dias muito difíceis, uma semana especialmente muito triste na nossa comunidade, na nossa igreja, com a perda das nossas duas queridas irmãs. E em tudo isso, nós temos entendido da parte de Deus que o nosso coração, apesar da dor, da tristeza, ele é muito grato ao Senhor. Os sentimentos que me vieram no coração foi isso, quando eu me lembrei que eu iria conduzir esse culto nessa noite. Gratidão ao Senhor e adoração ao nome dEle. Nós entendemos na palavra de Deus que o tabernáculo de Deus é a presença de Deus. Infelizmente, nós não podemos estar todos reunidos aqui, mas a presença de Deus é aí, na sua vida, na sua casa, aqui conosco. E na presença de Deus, nós estamos seguros. Nós temos alegria, nós temos conforto, nós temos refrigério. Então, nós vamos celebrar o nome do Senhor nessa noite, com o nosso coração triste, mas ao mesmo tempo, com o nosso coração seguro e confiando que nós estamos seguros, amparados pelo amor de Jesus. Ele é a nossa luz. Onde a luz do Senhor entra, o pecado vai embora, a injustiça vai embora, as coisas erradas vão embora. Ele é a nossa luz. Que a presença do Senhor encha as nossas vidas, a luz do Senhor encha as nossas vidas nessa noite e que todo mal vá embora. Em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor. Tu és a minha luz.
quão feliz será o dia que Jesus virá. E a noiva está sendo preparada para esse encontro. Glórias a Deus por isso. Irmãos, essa semana, quando o pastor Carlinhos conclamou a igreja para um jejum e oração, esse texto de Joel me veio à mente. E até eu pensei, nossa, se fosse eu que ia dirigir, eu gostaria de ler esse texto com a igreja. E temos vivido realmente dias especialmente difíceis, né? E dias que nós temos tido a oportunidade de nos reconciliarmos de verdade com o nosso Deus e renovarmos o nosso compromisso, a nossa aliança com o Senhor e nos autoavaliarmos. A palavra de Deus diz em Joel 2, vou ler alguns versículos, diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e arrepende-se e não envia desgraça. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando, poupa o teu povo, Senhor. Essa oração foi feita num contexto em que o povo precisava se arrepender. E assim também nós acreditamos que como pessoas, como igreja e como nação brasileira, nós precisamos nos arrepender. Porque vivemos dias tristes, sim, com números muito tristes. Em termos de mundo, nós somos o segundo país com números de morte pelo Covid. E acreditamos que muitas dessas mortes poderiam ser evitadas. Algumas nós sabemos que existem situações especiais de pessoas que têm problemas de saúde, mas assim muitas poderiam ser evitadas pela prevenção, por maior prevenção. Então eu entendi em Deus que nós precisamos nos arrepender, sim, nos arrepender e confessar ao Senhor o nosso pecado. Todos os dias, essa é a vida do cristão, confessar o seu pecado, chegar diante do Deus Santo e se colocar como miserável mesmo, para poder adorá-lo, para poder servi-lo, ser digno da sua presença. Mas nesses dias especialmente, como cristã, como brasileira, eu quero me arrepender e pedir para que o Senhor estenda a sua mão de graça e de misericórdia sobre o meu país. Que esse seja o clamor das nossas vidas, irmãos, da nossa semana, do nosso dia. Não só aquele dia que o pastor Carlinhos conclamou aquele jejum, mas que venhamos ter uma postura, temos tido essa postura, mas assim, que sejamos mais intensos. Eu falo por mim mesma, que sejamos mais intensos, no sentido de pedir perdão pela nossa nação e por nós também. E nesse espírito, nós vamos cantar uma canção que diz ao Senhor, para que Ele ouça o nosso clamor e para que Ele nos renove, nos restaure na sua presença.
dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso, dizer que te me derramar, dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és Senhor, como é bom nos derramarmos diante de Ti, Senhor, e sabermos que temos um Deus, um referencial na nossa vida, a presença maravilhosa do Senhor, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que sonda os nossos corações, um Deus soberano e que cuida de todas as coisas. Muito obrigada por essa confiança, por esse rochedo que é o Senhor na nossa vida, na nossa existência, Senhor. E queremos realmente, como essa canção diz, Senhor, nos humilhar diante de Ti, Senhor, e derramar o nosso coração. Eis-nos aqui mais uma vez, Senhor, como Tua igreja, Jesus, e também como brasileiros, Senhor, e queremos pedir perdão ao Senhor pelo nosso pecado, Senhor, pelas vezes que temos desobedecido, Senhor, que temos desobedecido a Tua palavra, Senhor, como nação brasileira, às vezes que temos desobedecido as regras de vigilância, Senhor. Perdoa, Senhor, o nosso povo, Senhor. Perdoa a ignorância, Senhor. Perdoa, Senhor, a dureza de coração, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia de nós. Precisamos do Senhor, da Tua misericórdia, da Tua graça, Senhor, porque não queremos, ó Deus, viver, ó Deus, dias mais tristes na nossa vida, Senhor. Dias, ó Deus, que poderiam ser evitados, Senhor. Queremos, ó Deus, que seja amenizada essa situação, que seja controlada, Senhor. Sensibiliza, Senhor Jesus, sensibiliza as pessoas, o povo, Senhor, as famílias, ó Deus, os cidadãos, ó Deus, em todas as idades, ó Deus. Nós ficamos preocupados, indignados de ver, ó Deus, tantas prefeituras fazendo festas, mas, ó Pai, o Senhor pode incomodar. Onde nós não podemos, o homem não pode agir, o Senhor pode agir, ó Deus. Sabemos de cidades onde tem sido melhor controlada, Senhor, porque tem obedecido melhor. Pedimos que essa seja a atitude, a postura em todo o nosso país, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor faça isso na vida das pessoas e que, acima de tudo, Senhor, queremos nos humilhar diante de Ti e reconhecer, ó Deus, a nossa fraqueza, reconhecer o nosso pecado, reconhecer as nossas falhas, Senhor, reconhecer que precisamos aprender do Senhor, a confiar no Senhor. E obrigada pela Tua misericórdia, obrigada pela Tua chuva, obrigada pelo Teu renovo, obrigada pelo Teu conforto, obrigada, Senhor, pelo Teu amor, Jesus, pelo Teu amor que é tão grande, Senhor, que visita as nossas vidas, Senhor, que vai de encontro, Senhor, às nossas necessidades, Senhor Jesus. O Senhor é tão bom, Senhor, o Senhor é tão bom. Nós nos rendemos à Tua soberania, ao Teu amor, ó Deus. A Tua palavra diz, e nós vamos cantar agora, que nada pode nos separar do Teu amor, Jesus. Nada, Senhor,
Senhor, nenhuma circunstância, Senhor, difícil, Senhor. Os nossos irmãos que sofreram na igreja primitiva, que sofreram tanta perseguição, os nossos irmãos hoje, conterrâneos da igreja perseguida, sofrem tantas perseguições, Senhor, e nós estamos sofrendo por desobediência, Senhor, mas nada pode nos separar do Teu amor, Jesus. A Tua misericórdia é grande, o Teu amor é grande, Senhor, e o Teu amor nos envolve, Senhor, e o Teu amor, Jesus, nos consola, Senhor, onde nós não temos palavras para expressar, Jesus, apenas Te adorar a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua beleza, e sermos gratos pelo Teu amor, sermos gratos pelo Teu amor, sermos gratos porque até aqui nos sustentou o Senhor. Até aqui o Senhor tem sustentado a Tua igreja, Senhor. O Senhor tem recolhido alguns, ó Deus, e nós Te bendizemos pelo tempo de vida dessas pessoas, Senhor, que glorificaram o Teu nome, Senhor, e tanto alegraram o nosso coração. Pedimos realmente o consolo do Senhor sobre os familiares e sobre a Sua igreja, Senhor, mas acima de tudo, nós bendizemos e adoramos o Teu nome, porque o Teu amor é maravilhoso. E nada nos separa dele. Amém. Aleluia. Bendito é o Teu nome para todo sempre. Aleluia. Amém, Jesus. Separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque estou bem certo de que nem morte nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus.
nada pode nos separar do teu amor, Jesus. Obrigada pela tua palavra que é verdadeira, Senhor. Ela nos sustenta, Senhor. A tua palavra, Senhor, nos renova, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor realmente receba, Senhor, os nossos louvores, a nossa gratidão, a nossa adoração, ó Deus, por meio da música ao teu nome, Jesus. Muito obrigada pela oportunidade de cantar louvores ao Senhor. Sim. E agora, Senhor, nós também queremos ouvir a tua voz, Senhor. Queremos, ó Deus, ser corrigidos pelo Senhor. Queremos, Senhor, ser, ó Deus, confortados pelo Senhor. Queremos que o Senhor mostre o caminho que devemos seguir, Jesus, pela tua palavra, Senhor. E nós clamamos pela presença maravilhosa do Senhor, que ela continue nos conduzindo nessa noite, usando a vida do pastor Luiz Elias, Senhor, e que o teu Espírito Santo visite, Senhor, cada vida, e visite, Senhor Jesus, especialmente, ó Deus, conduzindo e dando autoridade do céu sobre a vida do seu filho, pastor Luiz Elias, Senhor, para que a tua palavra chegue ao nosso coração e venha frutificar, Senhor, e venha, Senhor, glorificar o teu nome, Senhor. Muito obrigada por esta noite, muito obrigada pela tua presença, pelo teu tabernáculo, Senhor. Muito obrigada pelo teu amor, Jesus. Não merecemos a tua presença, a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão, mas ela se estende a nós. Louvado é o teu nome, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, igreja amada. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É uma alegria mais uma vez estarmos reunidos na presença do nosso Deus para cultuarmos, para celebrarmos ao único que é digno de toda honra, glória e louvor. Acabamos de ter um tempo maravilhoso na presença dele, louvando a ele com os cânticos que acabamos de entoar. E agora, creio que esses cânticos com certeza arou os nossos corações, adubou os nossos corações, para que a semente perfeita, de excelentíssima qualidade, seja lançada agora, semeada nos nossos corações e no tempo oportuno do Senhor venha germinar, crescer, florescer e venha gerar frutos para a honra e glória de Deus. Nós iremos hoje trabalhar o livro, a Epístola de Hebreus. Nós vamos trabalhar o capítulo 10, versículos de 19 a 25. E o tema da mensagem de hoje é: apegue-se com firmeza à fé em Cristo. Apegue-se com firmeza à fé em Cristo. Aí no seu lar, você com seus filhos, com seu cônjuge, com seus amigos, com seus pais, primos, tios, você onde você está aí, na sua casa, através do seu celular, do seu televisor, do seu computador, em nome de Jesus, olha para a pessoa que está do seu lado aí, seu familiar, e fala para ela assim, apegue-se com firmeza à fé em Cristo. Apegue-se com firmeza à fé em Cristo. Amém? Que Deus possa abrir nossos corações nessa noite para a verdade que Ele tem a nos anunciar, a falar nos nossos corações, e que os nossos corações estejam sedentos por mais do Senhor. Aleluias. Abra então suas Bíblias no texto ali da Epístola de Hebreus, capítulo 10, dos versículos de 19 a 25. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte em Hebreus: portanto, irmãos,
temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Feche os teus olhos. Paizinho, nós queremos orar ao Senhor. Nós queremos clamar a Ti, Deus, para que esse tempo na Tua presença seja um tempo, Senhor, especial. Seja um tempo, Deus, onde podemos experimentar o sobrenatural do Senhor. Porque todo tempo na Sua presença, Senhor, é único, é perfeito, é essencial. Deus, fala com cada um, Deus, com cada coração que neste tempo agora cultua o Senhor. Com cada vida que num tempo futuro irá também cultuar o Senhor, revisitando essas pregações dos nossos canais. Em nome de Jesus, para que a Tua palavra, ela cumpra com o Teu propósito, Deus. Assim como a chuva cai sobre a face da terra e a neve não retorna aos céus sem antes regar a terra, assim também a Sua palavra, Senhor, que ela cumpra com o propósito de regar os nossos corações que muitas vezes se encontram secos, áridos. Rega-nos, Deus, com Teu Espírito. Rega-nos, Senhor, com a Tua presença. Rega-nos, Deus, com a Sua presença real em nós, Deus. Que a Tua palavra, que é viva, venha falar de forma única, de forma íntima, de forma profunda, de forma individual e de forma também geral com todos nós, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Deus, para que tudo aquilo que tenha se levantado contra o Senhor, contra este tempo, contra a Tua igreja, Deus, caia por terra em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor fala, Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a Sua igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, na autoridade desse santo nome, onde há poder, eu oro, Senhor, para que todo aquele, Senhor, que por algum motivo, Senhor, se encontra com o coração agora impedido, Senhor, de receber a Tua palavra, em nome de Jesus, Deus, eu oro repreendendo, Senhor, repreendendo toda ação do maligno, Deus, para que esses corações sejam abertos, escancarados para a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E não permita, Deus, que essa palavra seja tirada desses corações, mas que ela possa cair no lugar certo, em nome de Jesus. Para isso eu oro, Deus, para que o Senhor prepare cada coração, dê ouvidos abertos, atentos, olhos também abertos e atentos, sensíveis para perceber cada detalhe que o Senhor quer nos falar nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos entregando ao Senhor, em nome de Jesus, todo esse tempo, que nós possamos colocar grandes expectativas no Senhor, porque o Senhor irá suprir e fazer ainda infinitamente mais. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém. 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 Aleluias. Sabe, irmãos, a Epístola de Hebreus é principalmente destinada
aos cristãos judeus que estavam dispersos. Um povo que compreendia perfeitamente o grego, como também todo o argumento aqui construído pelo autor de Hebreus, com base no Antigo Testamento. Ou seja, nós estamos falando aqui de judeus que eram helenizados, né? Judeus que tinham o conhecimento do grego, né? Uma coisa muito interessante que a carta de Hebreus ela nos aponta para o fato de que esse povo estava sofrendo. Ela nos aponta que eles estavam sofrendo perseguições. Nos aponta que até mesmo por confessarem ao Senhor Jesus, supostamente aqui nós podemos até aqui supor que é muito provável que eles tenham sido expulsos até das instituições judaicas por sua fé em Jesus. Era um povo que estava disperso, então, sofrendo perseguições. Nós estamos falando aqui de um período de perseguição. Embora nós não saibamos, ao certo quem foi o autor de Hebreus, embora alguns pais da igreja afirmaram ser Paulo, ser Apolo, ser Barnabé, Silas, os mais recentes ser Lucas, mas na verdade nós não temos nenhum registro que aponte para um escritor, para um autor dessa epístola. Mas uma coisa que fica muito claro e notório que o autor dessa epístola, ele tinha um grande conhecimento bíblico do Antigo Testamento, uma grande habilidade também de expor, de construir o seu raciocínio, usando ali o Antigo Testamento, para que esse povo cristão judeu pudesse entender, aquilo que ele estava explicando desde o Antigo Testamento, que estava então sendo consumado na pessoa de Cristo. Então, o seu propósito foi exortar, foi incentivar o povo a se manter fiel a Cristo, se manter fiel à fé em Jesus. E na carta, o autor vai apresentar Cristo como o novo, o último e superior sumo sacerdote. Você vai ver que o texto vai falar sobre isso. Ressalta que Cristo, ele é superior aos anjos, superior a Moisés, superior à casa de Arão, e ao sacerdócio do Antigo Testamento. O autor vai apresentar isso, por isso que ele é muito, embasado no Antigo Testamento e mostrando que tudo isso se cumpre na pessoa de Cristo. Também ele mostra que o próprio Antigo Testamento, ele admite o caráter temporário dessa estrutura. O caráter temporário dessas estruturas, de modo que na nova aliança, não é de maneira alguma contrariada, não é de maneira alguma contrária à antiga aliança, ao Antigo Testamento. Pois em Cristo se cumpre tudo. O que isso significa? O autor quer falar para o seu destinatário aqui, para o seu leitor, que voltar ao sistema temporário é voltar para algo inferior. E além de desprezar o cumprimento da promessa que foi revelada na pessoa de Cristo, o autor quer deixar esse marco para o seu leitor, para que eles entendessem que não era mais preciso voltar às velhas práticas, mas viver as boas novas que era em Cristo Jesus, o Evangelho. Em outras palavras, a carta ela apresenta uma construção de argumentos que provam que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Que Jesus, ele é o cumprimento do templo, é o cumprimento dos sacrifícios e do sacerdócio
que haviam sido estabelecidos na lei de forma temporária. Aleluias. Irmãos, a carta revela de maneira clara que todo o sistema da fé judaica era temporário e que em Cristo se cumpre e em Cristo é consumado de forma definitiva a redenção de toda a humanidade. O propósito final de Deus, a redenção da humanidade. Então, o que nos leva à conclusão de que esta carta mostra, ressalta a preocupação do autor de que alguns desses judeus, desses cristãos judeus, por desânimo, por estar sofrendo pela circunstância, estavam querendo voltar às práticas judaicas. E nós bem sabemos que nessa época também o judaísmo extremo era muito forte. Então os irmãos que eram judeus cristãos aqui ficavam balançados, com vontade de desistir do percurso e voltar à velha prática do judaísmo, aquilo que foi provisório. O autor então quer mostrar que voltar à prática antiga, é inferior, porque tudo isso está consumado em Cristo. Templo, sacrifício, sacerdócio. Isso fica muito claro para nós quando nós vamos ler todo esse texto, toda a carta aos Hebreus. Então nós vamos ver que essa era a preocupação do autor. Ele então, com muita sabedoria, ele argumenta, ele exorta, ele encoraja o povo a manter-se fiel à fé em Cristo, a não ficarem balançados e com aquele pensamento de querer voltar às velhas práticas, mas permanecer com a perspectiva em Cristo. Então essa era a preocupação desse autor aqui, embora desconhecido, nós vemos aqui um texto, uma carta riquíssima. É interessante quando você lê Hebreus, você praticamente tem um panorâmico do Antigo Testamento. Na hora que ele começa a falar dos mártires ali, ele começa lá de Gênesis e caminha até o Novo Testamento novamente. Caminha até o Antigo Testamento inteiro. Então é muito rico. É muito rico. Bom, tendo assim esse panorâmico desse texto que nós então, da carta que nós estamos estudando nessa noite, agora eu gostaria que você então pudesse abrir agora, continuar aberto com a sua Bíblia aí, seu celular, no texto que nós iremos trabalhar, o texto base, que é Hebreus capítulo 10, versículos de 19 a 25. Nós vamos trabalhar os primeiros 2 versículos agora, versículo 19 e 20. Nós podemos ver que nesses versículos as afirmações da obra redentora de Cristo. Então o autor ele faz aqui agora afirmações da obra de redenção de Cristo. O autor vai falar sobre plena confiança, de que é preciso ter plena confiança no sangue de Jesus para entrar na presença de Deus. Não era mais por sacrifícios, mas era agora na plena confiança no sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. O autor começa a dizer também que há um novo caminho, um novo e um vivo caminho. Ele afirma de que Jesus abriu esse caminho com o seu corpo, com o seu sacrifício salvífico ali na cruz. Rompeu o véu da separação entre Deus e o homem, resolveu o dilema que havia entre o homem e Deus. Com o seu corpo, ele rompe a separação, nos dando então acesso íntimo, um acesso ilimitado e um acesso definitivo. Então você lembra que antigamente o povo dependia do sumo sacerdote, que uma vez por ano se colocava a orar por si mesmo e por todo o povo. Ele não
entrava no Santo dos Santos, vestia um traje cheio de sinos, né, de barulhos ali, porque se ele entrasse em pecado, ele seria fulminado, que era o lugar onde estava a presença de Deus, a Arca da Aliança. Então você imagina só, quando parava de fazer barulho o traje, eles puxavam aquele cara pela corda porque ele tinha morrido, porque ele entrou em pecado. Então era assim que funcionava. O povo dependia de um sacerdote para fazer a expiação. O autor quer demonstrar que agora em Cristo, todos se tornaram sacerdotes, e há somente um sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, o qual ele fez expiação por todos os pecados passados, presentes e futuros de uma vez por todas. O autor quer demonstrar isso, que agora nós temos um sumo sacerdote perfeito, como nós vamos ver aqui segundo a ordem Melquisedeque. Mas o que isso quer dizer isso, segundo a ordem Melquisedeque? Quando a palavra fala desse rei, né, Melquisedeque, de Salém, que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, gente, ali nós estamos falando na época de Abraão. Deus ainda não tinha colocado ainda, separado uma tribo sacerdotal, a tribo de Levi. Não tinha ainda isso. Então, quando nós olhamos para Cristo, ele é segundo a ordem Melquisedeque, é no sentido de que ele não é da tribo de Levi, não é um levita, mas é segundo a ordem Melquisedeque. Deus não tinha ainda instituído uma tribo, né, sacerdotal. Irmãos, então, nesse primeiro versículo, 19 e 20, nós vamos ver as afirmações da obra redentora de Cristo que o autor faz. A confiança que nós temos para entrar na presença de Deus através do seu sangue, o sangue que nos permite ter esse acesso. E que esse acesso é um novo caminho, preparado por Cristo através do seu sacrifício com o seu corpo. O véu que separava já não separa mais. Então agora nós não temos um acesso limitado, mas é um acesso ilimitado, um acesso definitivo, um acesso de intimidade. Eu e você não precisamos nos colocar agora diante de um sacerdote para que ele faça por nós a expiação, mas eu me coloco diante do sumo sacerdote Jesus Cristo. Eu oro, peço perdão, né? E então eu sou perdoado, porque hoje eu e você, nós somos sacerdotes. O sacerdócio agora é universal. Aleluias. Então, nós vemos aqui essas afirmações da obra redentora de Cristo, versículos 19 a 20. Irmãos, em tempos de grande dificuldade que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, nós precisamos confiar plenamente na obra de Jesus Cristo na cruz. Precisamos confiar, irmãos, permanecer em sua presença, mesmo quando nós estamos dispersos fisicamente, impedidos de realizarmos as nossas atividades presenciais. Lembra que eu falei aqui que o principal destinatário dessa carta de Hebreus era para os cristãos judeus que estavam dispersos devido à perseguição. Então, nesse momento que nós estamos enfrentando uma grande dificuldade, devido a todo esse quadro de pandemia, nós precisamos confiar plenamente na obra de Jesus na cruz, irmãos. Ah, mas eu confio. Até quando? Ou quanto eu estou confiando? Porque o que revela a minha confiança em Deus, de fato, é as minhas atitudes diante dele. Então, é preciso, irmãos, termos plena confiança na obra que Jesus realizou na cruz. Por que disso, irmãos? Lembra que o que nós falamos sobre o contexto, né, os propósitos do autor, era mostrar então, né, que tudo o que era provisório no Antigo Testamento, né, toda aquela questão de sacrifício,
toda aquela questão de purificação, toda aquela questão de sacerdócio, de sumo sacerdócio, tudo isso se cumpre em Cristo. Então, por que ele chama o seu leitor a ter essa plena confiança na obra de Cristo? Porque, irmãos, eu preciso ter isso convictamente, em saber o que Cristo me proporcionou. Ah, pastor, mas o que isso diz respeito a nós hoje? Diz respeito ao que nós temos falado para você já há algum tempo. O pastor Carlinhos na semana passada falou, né, sobre o tabernáculo, o templo e a igreja. Então isso, irmãos, diz respeito ao quê? Que a obra que Cristo realizou, eu crendo plenamente nela, eu vou saber que eu sou o templo. Eu vou saber aonde realmente a presença de Deus habita. Eu vou saber aonde realmente eu preciso e onde realmente eu quero estar. Na presença de Deus. Então, mesmo que embora estamos dispersos fisicamente um do outro, né, uns dos outros, com certeza, meus irmãos, com certeza, isso não nos impede de realizarmos o nosso culto a Deus. Em tempos de grande dificuldade, nós precisamos crer convictamente que o novo caminho que Cristo nos abriu não se limita ao local, ao espaço físico, mas em todos os lugares aonde estiver o Filho de Deus. Aleluias! Não se limita a um espaço físico, literal, irmãos. Não se limita, mas em todo e qualquer lugar onde estiver um Filho de Deus, um verdadeiro adorador. Por quê, irmãos? Porque pode ser no meu trabalho, na minha escola, faculdade, no meu lar principalmente, pois a habitação de Deus, ela é no coração do crente. Pois o templo sou eu, o templo é você, o santuário somos nós. Estamos sendo edificados como casa espiritual. Ah, meus irmãos, precisamos crer convictamente nisso, porque senão nós podemos entrar num estágio de desânimo por causa do sofrimento, por causa da falta do templo, por causa de que não estamos reunidos como gostaríamos presencialmente. Esses judeus ficaram abatidos, desmotivados, querendo voltar. E a palavra que Deus nos traz nessa noite é de ter essa plena confiança naquilo que a palavra nos afirma acerca daquilo que Cristo fez por nós. Daquilo desde Gênesis 3, quando Deus fala, né, dá a sentença de juízo sobre a mulher, a serpente e sobre o homem, Ele fala que o filho, né, da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ali já está profeticamente a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Então a Bíblia, eu já falei isso várias vezes, falo novamente, vou continuar falando. Ela é cristocêntrica e cristológica. A centralidade dela é Cristo e tudo que há nela aponta para Cristo, de início a fim. De início a fim. Guarda isso no seu coração. Aleluias. Nos versículos de 21 a 23, nós vamos ver aqui agora o autor fazendo uma chamada à confiança plena na obra de Cristo. Ele agora, primeiro ele faz uma afirmação da obra redentora de Cristo, daquilo que Cristo fez, falando isso para o seu ouvinte, para o seu leitor. E então, nos versículos 21 a 23, ele faz uma chamada à confiança plena na obra de Cristo. Então ele começa assim, saiba quem te justificou. Quando ele diz nesse versículo 21, olha o que ele vai dizer.
Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ou seja, irmãos, saiba quem está te justificando perante Deus. Saiba quem é o caminho. Saiba quem é a ponte. Saiba quem é a ligação entre você e Deus. Não é qualquer um, mas é o sumo sacerdote. É Cristo. Em outras palavras, saiba quem te justificou, ele está querendo dizer aqui. Cristo te coloca nessa posição e te dá livre acesso. Continuando, o autor diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Com plena convicção de fé. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. O autor quer dizer o seguinte ao seu leitor: aproxime-se de Deus. Ele faz uma chamada para que o seu ouvinte, o seu leitor, quisesse estar na presença de Deus. Chama o povo a estar na presença de Deus. Ele chama o povo a estar nessa presença de Deus com sinceridade de coração. O que é uma sinceridade de coração, irmãos? É como nós buscamos a Deus por aquilo que Ele é adoração, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas porque Ele é. Não pelas bênçãos, mas por quem Ele é. As bênçãos são resultados do meu relacionamento com Deus, da minha obediência a Deus, da minha sinceridade a Deus. É consequência de uma vida de intimidade com o Senhor. O autor ele continua dizendo aqui, tenha plena convicção de fé. O que quer dizer aqui? Tenha certeza de que eu posso me achegar a Cristo, me achegar a Deus através de Cristo. Ele está falando, você tenha certeza, você pode entrar na presença de Deus. Você entra na presença de Deus com sinceridade de coração e tenha convicção disso pela fé. Certeza que você pode chegar a Deus por intermédio de Cristo. Ele continua falando assim: tenha consciência livre de culpa, porque não é pelos seus méritos, pelos seus atos de justiça, que é um trapo imundo diante de Deus, mas é por mérito exclusivo, pelo ato único daquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Então entre com consciência limpa de culpa, porque você foi justificado, você foi lavado, teve o coração aspergido pelo sangue do Cordeiro. Entre. E aí ele fala assim ainda, no versículo 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ele chama o povo a apegar-se com firmeza à esperança que professam. Crer em Cristo, que nele tem paz. Crer em Cristo, que por meio dele e somente dele você tem a vida eterna. Apegue-se a isso. Apegue-se com firmeza à esperança que você professa. Apegue-se com firmeza à fé que você professa em Cristo. É o que o autor está querendo dizer. E o que para nós, em tempos de grandes dificuldades, isso representa? Que nós precisamos, irmãos, nos aproximar ainda mais de Deus, desenvolver ainda mais intimidade com Ele,
porque senão, irmãos, nós vamos entrar, infelizmente, em dúvida. Duvidar do poder de Deus, irmãos. Duvidar da fé que temos nele. E isso nos leva a querer o quê? Recuar. A voltar às velhas práticas. Aquele povo queria voltar ao judaísmo. Preste atenção. Precisamos nos aproximar ainda mais de Deus, a desenvolver ainda mais intimidade com Ele, para que não venhamos a ficar balançados com as circunstâncias. Não devemos alimentar em nossos corações um desejo de desistência, um desejo de querer parar com tudo. Eu creio que todos nós tivemos ou temos momentos como esse. Momentos de tamanha aflição que você fala assim: quero parar com tudo. Às vezes a dor é tão grande que nós paramos de focar onde deveríamos focar, que é nas coisas do alto, e fixamos os nossos olhos tão somente nas coisas terrenas. As circunstâncias então acabam ofuscando os nossos olhares para o alto. E aí, o cenário que nós olhamos, quando tão somente olhamos para baixo, é um cenário que nos leva a querer desistir. Eu não sei o que você está vivendo hoje, irmão e irmã, mas eu quero dizer para você que eu sei que há um Deus que não nos deixa desistir. Há um Deus que, indiferente ao meu posicionamento e ao seu posicionamento, indiferente à nossa vontade de querer desistir ou não, Ele permanece inabalável. Ele permanece fiel à sua aliança com você. Ele permanece sendo Deus. Ele permanece querendo você para Ele. Irmãos, não devemos então alimentar em nossos corações um desejo de desistência, mas com plena convicção da nossa fé em Cristo, nós precisamos nos apegar ainda mais nele, na esperança nele que nós temos, na esperança que temos nele da vida eterna. Pois Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. É fiel. Aleluias. Nos versículos de 24 a 25, nós vamos ver aqui o autor fazendo um incentivo, né, para que houvesse ali um incentivo mútuo, né, a permanecer na fidelidade a Cristo. Ele chama a atenção do povo ali para que eles juntamente, né, se unissem um para com os outros, incentivando uns aos outros ali. Que isso, para que houvesse ali algo recíproco, né? Vamos ver lá os versículos 24 a 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais que vocês veem que se aproxima o dia. O autor ele faz uma exortação, uma chamada, um incentivo, um encorajamento realmente, para que esse povo mutuamente pudesse se incentivar uns aos outros a permanecer na fidelidade a Cristo. Então, primeiro ele coloca um ponto aqui, importe-se com o seu próximo, dá atenção ao seu semelhante, assista às necessidades dos seus irmãos. Incentive
o seu próximo ao amor e à prática das boas obras. Pense em maneiras de continuar fazendo a obra, em maneiras de expressar, de exprimir o amor um para com o outro, em maneiras de continuar amando, de expressando esse amor pelo seu próximo. Pense em maneiras de ensinar o próximo a fazer o mesmo. Lembrando que essa mensagem primariamente era para um povo cristão judeu que estava disperso, perseguidos, distantes uns dos outros, longe da sua comodidade. E aí então ele fala o seguinte: não deixe de congregar. Ou seja, vocês precisam permanecer se reunindo como igreja. Isso não implica somente fisicamente, mas também em espírito e em verdade, em espírito de oração, com sinceridade. Aí ele fala: encoraje uns aos outros, ensine ao seu próximo também a encorajar. Ele está querendo dizer aqui para esse povo: encoraje mais, pois o dia da segunda vinda de Cristo pode acontecer a qualquer momento e ninguém sabe quando. Mas todos ali sabiam que o dia se aproximava. Essa é a pregação que nós vemos em todo o Novo Testamento. Exortando a igreja, encorajando a igreja, incentivando a igreja a permanecer fiel ao Senhor, porque o dia está próximo. Irmãos, em tempos de grande dificuldade, o que nós podemos extrair para nós aqui? Que nós precisamos assistir às necessidades uns dos outros como nunca fizemos antes, servindo uns aos outros naquilo que for necessário. Para isso você precisa pensar, você precisa ser criativo, você precisa se dispor, você precisa sair da sua zona de conforto. Irmãos, eu e o pastor Carlinhos temos a função de pastorear a igreja. Somos vocacionados para isso. Os presbíteros são vocacionados para nos auxiliar nisso. Mas eu quero dizer que o papel de todo crente é exercer sacerdócio universal. É exercer o quê? O pastoreio um do outro, irmão. Quando você liga para o seu irmão e fala assim: irmão, eu pensei em você essa semana, eu orei pela sua vida, ou eu quero orar por você, irmão, tem alguma necessidade que você tem? Tem algo que eu posso te ajudar? Você mandar mensagem para esse irmão, falar: irmão, eu estou aqui, ó. O que você precisar de mim, eu estou à sua disposição. Nós estamos, muitas vezes, colocando tantas barreiras dentro do momento que nós estamos vivendo, criando barreiras que não existem. Me fala onde há impedimento de você fazer uma ligação de videoconferência com um irmão seu aqui da igreja. Me fala onde há barreira para você fazer uma ligação com o seu irmão, para você mandar um WhatsApp para ele, falar que ama ele, que você está ali de prontidão para poder servir a vida dele, para ser um ouvinte, para aconselhar, para ajudar até financeiramente, se for necessário. Quantas vezes você fez isso durante esse 1 ano que nós estamos vivendo em pandemia? Irmãos, o homem constrói muralhas. Deus abre portas e destrói muralhas. Infelizmente, muitas vezes, o homem construiu, através do pecado,
da sua má administração dos recursos naturais, da natureza. E está aí a pandemia. Deus abre portas para que nós possamos continuar em todo esse tempo. E, infelizmente, nós estamos fechando portas, emparedando oportunidades. O Ministério de Ação Social da Igreja nunca trabalhou tanto na vida, desde a criação desse ministério, creio eu, tenho convicção disso. Nunca serviu tanto. É um ministério que está ativo, irmãos que têm se reunido, têm falado constantemente. Todo dia esses irmãos têm levantado assuntos, todo dia esses irmãos têm assistido à necessidade não só da igreja, mas principalmente lá de fora. Tem servido de tantas formas. Tem sido uma referência para a igreja. Ei, por que você não faz o mesmo? Nós temos tantas oportunidades, só que nós precisamos ser criativos e sair da nossa conformidade com as coisas do mundo. Nós somos a diferença, irmãos, somos sal. É para fazer a diferença, não seremos simplesmente para ser pisoteados. É o que nós vemos em muitos lugares, o Evangelho sendo pisoteado, banalizado, por causa dos falsos testemunhos dos próprios cristãos. Nós precisamos ainda mais, então, irmãos, como nunca fizemos, assistir às necessidades uns dos outros, seja elas emocionais, sejam elas espirituais, sejam elas físicas. Precisamos ser criativos e encontrar maneiras para incentivar ainda mais um ao outro no amor a Deus, no temor a Deus e nas boas obras. Fazer como costumávamos fazer antes, é claro que não vai ser mais possível como era neste momento. Se você deixar sua mente engessada em formas, gente, sabe, ferramentas, metodologias são bênçãos se for usada da forma correta. Mas se eu sistematizar métodos, eu engesso a coisa. Ao invés do método me servir a igreja passa a ficar refém servindo a métodos. Lembra, irmão, não se conformem. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O Evangelho é dinâmico, a igreja precisa ser dinâmica, nossas práticas precisam ser dinâmicas. Nós precisamos estar, irmãos, atentos e dispostos conforme a realidade que nós estamos vivendo. Não há barreiras, não há limites para o Evangelho do Senhor Jesus. Como nós temos servido nesse momento? Usa a sua criatividade, Deus te deu inteligência, Deus te deu capacidade para isso, Ai, pastor, mas eu não me sinto preparado. Glória a Deus que você tem esse coração, porque Deus não escolhe os prontos, Ele capacita os escolhidos. Aleluias. Nós precisamos então, irmãos, ser criativos e encontrar maneiras de incentivar ainda mais um ao outro no amor a Deus e nas boas obras. Liga, procura, manda mensagem, manda um WhatsApp ali, faz uma videoconferência, se mova, se mobilize. Faça alguma coisa. Eu não tenho condição de, por exemplo, ajudar, indo lá com o Ministério de Ação Social, entregar cestas, fazer uma oração com as pessoas à distância. Eu me sinto no grupo de risco, eu não posso ir. Glória a Deus, participe de outra forma. Liga lá para o irmão Sareto, para a irmã Cris, e fala assim: irmão, o que está precisando aí? O que vocês precisam de oração? Quais os alvos que o ministério tem tido? Eu quero ser ali um fiel contribuidor.
Eu quero abençoar vidas. Eu não posso estar aí com vocês, mas eu quero ser bênção através de vocês. Seja criativo, porque Deus te fez a sua imagem e semelhança. Oh, aleluias! Isso tá o que, irmãos? Capacidade de criatividade. Então pense que Deus te dá a resposta. Nós precisamos ser criativos e dispostos para continuarmos a nos reunirmos como igreja. Ah, pastor, mas como que a gente se reúne? Como que a gente se reúne? Irmãos, mesmo que as atividades da igreja estejam acontecendo de maneiras virtuais, isso não é e jamais será motivo para deixarmos de congregar como o costume de alguns. O triste, irmãos, é que muitos estão sendo esses alguns. Estão deixando de congregar por criar obstáculo onde não tem. Ah, eu não vou mais congregar, eu não vou mais participar dos cultos de celebração, das reuniões de oração, das escolas bíblicas, porque o culto não é mais presencial. Irmão, se o seu coração estiver assim, me desculpa dizer, mas você é um religioso e não cristão. Nós temos necessidades? Temos. Precisamos de relacionamento? Precisamos. Precisamos de afeto, de toque um no outro? Claro que sim. Se você tem assistido os vídeos da DC, que tem sido compartilhados no nosso grupo às quartas-feiras também, o pastor Guto lhe trouxe uma mensagem muito relevante agora nessa última quarta-feira, e o tema era o seguinte: nunca foi, não é tempo de abraçar, mas nunca foi tão necessário acolher. Você tem diversas formas de acolhimento. Você tem diversas formas de ser criativo nesse momento. Então não fica você colocando em empecilho para cultuar a Deus, porque o culto a Deus depende de você. Não é de reunião presencial, mas é da sua disposição, do seu coração contrito em estar na presença daquele que te criou, daquele que te amou, daquele que veio e morreu por você. Ou seja, meus irmãos, nós não deixamos de congregar como costuma de alguns. Não. Mesmo que virtualmente, a presença de Deus, ela é real. É real. Pastor, eu não sinto isso. Irmãos, a presença de Deus, ela é real virtualmente, sozinho, em 2 ou 3, em 100, em 200, em 500. Para todo aquele cujo coração é a morada do Senhor. Todo aquele que entende que Deus habita e faz morada no seu coração. Todo aquele que entende que o seu corpo é o templo, é a habitação do Espírito Santo, é a morada do próprio Deus. Irmãos, em tempos de grande dificuldade, nós precisamos valorizar ainda mais esse tempo que Deus está nos proporcionando. Não deixe de congregar, em estar conectado virtualmente, conectado, nos momentos de culto, de celebração, de reunião de oração, das EBDs, de todas as atividades que a igreja tem tido e tem promovido, nos grupos, na comunicação ali. Não é simplesmente a sua conexão online, nas redes, mas é a sua conexão espiritual. É a sua conexão espiritual. Esteja conectado conosco nas madrugadas de oração. Que conexão, irmãos! Que conexão! Ali é maná do céu, que cai, que é derramado em abundância sobre aqueles que têm entendido esse momento, têm orado ao Senhor. Grava uma coisa no seu coração: Deus, Ele não se aliena de você. Deus não se aliena de você. É você que se aliena da presença dEle.
Deus não se aliena de você. É você que se aliena da presença dele pela sua posição de criar barreiras, obstáculos na sua adoração a ele. Aleluias. Eu gostaria de concluir com o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O texto que o apóstolo Paulo dirige a Timóteo, o jovem pastor da igreja de Éfeso, ele diz o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Irmãos, é preciso estarmos cada vez mais próximos de Deus, para que não venhamos abandonar a fé, para que não venhamos abandonar a fé que nós temos nele e venhamos a seguir falsos ensinos, a doutrinas de demônios, ou recuar aquilo que costumávamos a viver no passado. Eu não quero me enquadrar nos muitos dessa profecia aqui. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão. Eu não quero ser esses alguns. E eu oro e espero que você não seja encontrado também com esse alguns, mas que você seja parte daqueles que subirão e encontrarão seu Senhor nos céus. Aleluias. Que nós sejamos esses, para a honra e glória do Senhor. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar a Deus e nós vamos ter um tempo de louvor na presença do nosso Pai, ok? E retornaremos então com a bênção. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo da Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor, Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso. Aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre, Deus. Desperta a Tua igreja, Senhor. Que a Tua igreja possa, Deus, se apegar com firmeza a esperança no Senhor, se apegar, Senhor, se apegar, Deus, se apegar com firmeza àquilo que aprendeu de Cristo. Oh, Senhor, fala ao coração do Teu povo, que essa palavra possa ter impactado esses corações, Deus. Mova esses corações, Deus. Quebranta, Deus. Jesus, que o Teu povo sinta, Deus, a Tua presença sendo emanada, o Teu Espírito sendo derramado sobrenaturalmente, Pai, a encher cada um com o Teu Espírito Santo. Deus, que a Tua igreja possa ter entendido a importância de se apegar ainda mais na firmeza da fé que temos em Cristo. Que não sejamos, que não façamos como alguns têm feito, mas que sejamos aqueles que se manterão fiéis ao Senhor até o fim. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, te agradeço por essa palavra, que realmente nós possamos viver com essa perspectiva, que as circunstâncias que nós estamos vivendo agora não venhamos fazer oscilar na fé, mas que possamos crescer, rompendo em fé. Em nome de Jesus, Pai, é que eu oro e te agradeço e abençoo o Teu povo. Amém e amém. Sei que tudo podes, meu amado.
teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor. Eu sempre seguirei a ti, Senhor. Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor. Nós sempre seguiremos a ti, Senhor. Eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando eu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar. Aleluias. Continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor. Eu sempre seguirei a ti, Senhor. Nos teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar, continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. E o meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. E aos teus pés me derramar sem fim. Fique de pé no seu lugar. Erga as tuas mãos para o alto. Feche os teus olhos. E receba em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a consolação, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus. Viva essas palavras. Aleluia.